Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como tá? Mais uma semana começando e a gente está aqui com os nossos especialistas para trazer as principais atualizações do mercado financeiro para vocês. Vamos começar falando de renda fixa? Para isso, eu convido o Felipe Martins para falar com a gente. Bom dia, Amanda. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, falar um pouquinho de renda fixa. Hoje, mais uma vez, né, o mês está terminando, então não temos alguma atualização assim muito concreta realmente. Então, vou passar alguns conceitos aqui e reiterar algumas coisas que a gente tem falado dos calls anteriores. Então, eu queria pedir para o Matheus compartilhar minha tela, por favor. Pronto, já está aí. Vamos lá, então. Bom, vamos falar de uma coisa bem básica, né? A renda fixa, ela varia, né? O que é fixo, né? A gente está falando aqui já tem um tempo, né, de renda fixa, renda variável, mas o que de fato é fixo? E aí pode deixar essa dúvida aí no ar, né? Então, o importante é saber que na renda fixa, o que é fixo é a forma de você rentabilizar o capital aplicado. Então, quando eu compro uma ação que não é renda fixa, que é renda variável, eu não sei quanto que eu vou ganhar nem quanto que eu vou perder daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos. Tem forma da gente estimar, fazer média, previsão e tudo mais, mas a gente não sabe. Na renda fixa, sim, esse valor é sabido e ele é fixo, ele é determinado. Então, a forma de rentabilizar a grana aplicada é realmente sabida no momento em que você faz a aplicação. Então, botei aí alguns exemplos, né? 10% ao ano, realmente um valor já fixo. IPCA mais 3,5%. Então, aqui eu tenho alguma coisa que eu não sei quanto que vai dar, né, o IPCA, mas eu sei que vai ser exatamente a variação dele, mais 3,5% ao ano. Ou então, totalmente referenciado a um índice, né, como o CDI, por exemplo. Então, vai pagar 120% do CDI. Então, passou um tempo, o CDI vai me dar um tanto, e essa minha renda fixa vai me dar esse tanto mais 20%. Agora, repara que eu coloquei aí, né, um asterisco aqui, né, a forma de rentabilizar a grana aplicada. E tem uma letrinha miúda aqui no contrato, né, aquela que fica lá embaixo, que a gente não costuma ler. Então, eu convido vocês aí a pegar uma lupa, né, e dar uma olhada aí de perto no que está escrito nessa letrinha miúda, porque é importante. Então, ó, passa a lupa ali, eu já peguei a minha, ó, e aí está dizendo que aquele valor, ele é fixo desde que eu fique com um título, né, a gente chama de título, quando a gente faz uma aplicação na renda fixa, até o vencimento. Então, ele tem um vencimento de 1 ano, de 1 ano e meio, 6 meses. Se eu ficar até o final, aquele valor é fixado. Se eu não ficar até o final, ou seja, se eu vender, eu comprei o título, se eu vender antes, tiver essa possibilidade, a rentabilidade contratada, ou seja, aquele aspecto que torna a renda fixa, ele perde essa materialização, ele já não existe mais. A rentabilidade contratada, na verdade, a rentabilidade que eu vou obter, ela pode ser maior do que a contratada, ela pode ser menor do que a contratada e ela pode ser negativa também. Eu posso perder dinheiro com a renda fixa se eu não ficar até o vencimento, tá? Então é importante saber disso aqui, porque como a gente pensa em renda fixa, né? A maioria das pessoas já pensa, não tem como perder dinheiro, né? Se a renda é fixa, tá fixado lá, sim, mas não esquece da letrinha miúda que a gente foi ler aqui no final do contrato, no finalzinho ali do contrato. Então é importante saber que esse valor ele é fixado se você fica realmente até o final. E aí eu quero mostrar um efeito aqui com vocês. Vai ter um pouquinho de conta na tela, mas não precisa se assustar. A conta já está toda feita, tá? É só para a gente poder ver um final disso qualitativo e linkar também com informações que a gente já tem falado nos outros calls. Então, uma das aplicações de renda fixa, a gente tem falado bastante do Tesouro Direto, né? Ela é bem comum, é o Tesouro Pré. Né? Então, eu já tenho ela pré-fixada, eu já sei quanto que eu vou ganhar. Então, imagina, você não fala o preço, né? Normalmente, quando a gente fala uma aplicação de renda fixa, você não fala o preço que você comprou, embora tenha, mas a gente fala a taxa que você está ganhando. Então, a gente chama isso de taxa aqui. Então, Tesouro Pré, ó, tem vencimento em 1 ano. Então, se eu ficar 1 ano, eu vou ganhar 9,65%, que é a taxa. E aí eu coloquei aqui uns valores, tá? O Tesouro Pré, ele sempre tem o valor de R$1.000 lá no final. Então, você sempre vai receber R$1.000 no vencimento. Então, para eu poder ter uma rentabilidade, para eu estar ganhando alguma coisa, eu tenho que comprar ele por menos de R$1.000, para poder ganhar alguma coisa aí. Fazendo as contas, com esse valor aqui, de 9,65 ao ano, eu compraria ele hoje, supondo agora, o mercado abre, e eu vou lá 10h30 da manhã e compro ele por R$912. Então, eu vou estar ganhando, né, no final de 1 ano, a diferença, os R$88 aqui, de 1.000 menos 912, e a rentabilidade percentual vai ser o quanto que eu ganhei, R$88, dividido pelos 912, certo?
Mas aqui a gente não pode esquecer de uma lei básica do mercado que não tem como fugir em nenhum lugar do mundo e nenhum mercado, renda fixa e renda variável, que é oferta e demanda. Então, toda vez que tem muita oferta, o preço tende a cair. E toda vez que tem muita demanda, o preço tende a subir. Uma coisa que todo mundo quer tende a ter preços cada vez mais altos. E uma coisa que ninguém quer, ou seja, começa a ter muita oferta, tende a ter preços cada vez mais baixos. E isso acontece também com os títulos do Tesouro. Então, digamos que depois de passado um tempo, 1h30, por exemplo, chega meio-dia do mesmo dia, tá? Na mesma data, da meio-dia, e aí a oferta e demanda, o preço vai variando, e aí esse título agora ele passa a ser negociado a outro preço, a R$ 909,09. Então, repara que agora o preço do título está menor. Isso faz com que eu tenha uma rentabilidade, como ele vale sempre 1.000 lá no final, eu tenho uma rentabilidade de R$ 90 agora, em vez daqueles 88 que eu tinha anteriormente, então minha rentabilidade está maior. E se você calcular a taxa, vai dar 10%. Então, repara o seguinte, é isso aqui que eu quero que chegue no final. Não precisa fazer as contas, mas o que eu quero que a gente saiba e guarde para frente aqui na renda fixa, a grande relação que a gente tem que levar é essa aqui. Quando a taxa ela sobe, nesse caso aqui foi o exemplo que a gente mostrou, e estamos falando da linha de baixo, o preço do título cai. Então, voltando aqui no slide, ó, tinha uma taxa de 9,65, passou para 10%, a taxa subiu, e o preço do título saiu de 912 às 10h30 para 909 ao meio-dia. Então, se eu tivesse comprado o título às 10h30 e vendido ao meio-dia, mesmo sem considerar imposto, taxa, custo de transação, nada disso, eu estaria perdendo dinheiro. Isso aí você fala, Felipe, mas você está considerando só dentro do dia, tem vários fatores aí. Não, mas se eu estender isso aí ao longo do tempo, esse efeito também se replica. Se eu colocasse, por exemplo, 6 meses, eu só não coloquei porque eu queria colocar os números corretos aqui, ia dar um pouco mais de trabalho para poder fazer a conta, mas se eu colocasse esse efeito em 6 meses, provavelmente isso aí ia acontecer também. Então, voltando aqui no resumo qualitativo, né? Taxas altas, taxa subiu, o preço do título caiu. Ao contrário, também é verdadeiro. Se a taxa cai, o preço do título vai subir. Isso a gente tem que ter sempre em mente na hora que a gente for fazer a nossa montagem de posição da renda fixa. Então, na hora que eu for entrar na renda fixa. Por quê? A gente aqui não está falando sobre fazer trade de renda fixa. Então, estou falando de alocação. Então, eu vou comprar um título, se ele tem vencimento para 1 ano, eu vou ficar até 1 ano. Se ele tem vencimento para 3 anos, eu vou ficar 3 anos. A gente sabe que se a gente não ficar até o final do vencimento, a rentabilidade pode ser diferente, que foi exatamente esse efeito que eu tentei mostrar aqui. Então, o importante para a gente que vai fazer a alocação é entrar num bom momento. Saber que momento que eu vou entrar e em que tipo de título. Porque o final ele já está determinado. Eu vou ficar até o vencimento. E aí, juntando tudo aqui com o que a gente tem falado das últimas vezes, e aí também mostrando um pouquinho de mercado, né, saindo um pouco da teoria e vindo para a prática, no qual passado eu mostrei sobre a curva de juros, né, o que era a curva de juros, como que ela é montada. E aqui eu trago uma atualização dela, então vocês vejam que da curva roxa para essa cor aqui, que eu não sei o nome, para cinza, ela está subindo, ela está ficando paralela, mas ela está ficando cada vez uma acima da outra. Isso com uma data evoluindo, né? Então aqui a gente tinha 30 de junho, mais ou menos um mês atrás, depois há uma semana atrás, mais ou menos, e a última dia sexta-feira, do dia 23. Então vocês vejam que a curva está subindo. O que isso significa? Para todos esses vencimentos aqui embaixo, ó, o meu eixo horizontal aqui são os vencimentos, para todos esses vencimentos, as taxas estão subindo. Se as taxas estão subindo, a gente acabou de ver que os preços estão caindo. Ou seja, eu estou num momento em que as coisas estão baratas. O preço está caindo, a coisa está barata aqui para esses títulos. E aí, Amanda, eu não sei você, não sei quem está nos assistindo aí, mas eu, Felipe, eu prefiro comprar as coisas quando elas estão baratas. Então, mais uma vez, né, colocando aqui o que a gente tem falado nos últimos calls, estamos num momento, ainda, isso tem acontecido já tem um tempo, mas essa janela para poder fazer essa entrada na renda fixa ainda está boa. Tá? Ainda estamos com taxas altas, portanto, preços baixos. E aí, só uma última colocação aqui também, que eu peguei o máximo, né, para cada linha, se você traçasse uma linha vertical aqui, isso é um determinado vencimento. Então, por exemplo, onde eu estou passando o laser aqui agora, seria o título que vence em 9 de dezembro de 2025. Então, se eu ver qual foi a maior taxa que ele teve, lembrando, maior taxa, menor preço. Então, se eu ver qual a maior taxa ou qual o menor preço que ele teve
desde janeiro de 2020 e plotar isso no gráfico, aí eu tenho essa curva esquisita aqui de cima. Mas o que eu quero chamar a atenção é principalmente dessa parte aqui, onde essa curva preta se junta com a curva cinza. Ou seja, eu tenho, para esses títulos mais curtos, né, até aqui um pouquinho, no meio de 2023, a maior taxa, desde janeiro de 2020, está acontecendo agora, perto da janela que a gente está falando nesse momento. Então, em 1 ano e meio, o melhor momento de preços mais baixos ou de taxas mais altas está acontecendo agora, né, em julho. Na verdade, vem melhorando desde o mês passado, né, vem ficando cada vez melhor para você poder entrar. Quem entrou, por exemplo, no mês passado em alguma coisa dessa aqui, se for lá olhar o seu saldo e for fazer um saque agora, tiver que sair, comprou alguma coisa para 2023, mas quer vender, vai provavelmente ver algum prejuízo aí nesse título que estiver vendendo. Porque a rentabilidade ela é fixa, a renda fixa só serve quando você fica até o final do contrato. Se a pessoa ficar até 2023, vai receber aquilo que ela contratou, não tem problema nenhum. Agora, se sair antes, pode ser que tenha problemas aí. Então, a gente não vai falar sobre essa situação de sair antes, isso para a gente aqui só entra na reserva de emergência, e a gente coloca isso em títulos mais seguros, que não sofram tanto esse efeito, tá? Mas isso aqui corrobora, mais uma vez, com o momento que a gente está bom para poder fazer a nossa alocação em renda fixa. A curva de juros, para poder terminar, a gente usa os títulos pré-fixados, mas como eu mostrei no call passado, né, principalmente lá no Tesouro Direto, todos os títulos do Tesouro, tanto o pré-fixado quanto os outros, o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Selic, eles têm um componente pré-fixado também. Então, isso aqui se reflete lá. Se eu fosse plotar daqueles outros títulos do Tesouro, também ia aparecer esse mesmo efeito. A gente não precisa levar exatamente para lá, mas resumindo, aquele componente pré-fixado do Tesouro IPCA, que ele paga IPCA mais alguma coisa, esse componente está no maior patamar possível não, está no maior patamar desde janeiro do ano passado. O do Tesouro Selic é a mesma coisa, ele paga Selic mais um cascalhinho ali. Esse cascalhinho está no maior desde de janeiro do ano passado. Tá? Então, estamos num momento muito bom para poder fazer essa alocação, para você poder saber o que é melhor para você de acordo com os seus objetivos, se eu faço mais para curto prazo, para longo prazo. Mais uma vez, a gente convida vocês a visitarem o nosso site, né, falarem com a gente, para a gente poder realmente ver qual é a sua situação, quais são os seus objetivos e recomendar aí a melhor carteira para você. Certo? Falei igual uma metralhadora, como normalmente eu faço, mas acho que deu para explicar aqui legal. Pode tirar minha tela, por favor, Matheus? Obrigado. Muito bem. Obrigada, viu, Felipe, pelas informações. É muito importante, né? A gente tem pessoas que estão entrando no mundo de investimento agora, então a gente só falar renda fixa, a pessoa não entende do que se trata, então é legal trazer essas informações para a galera. Obrigada, viu? Obrigado, Amanda. Boa semana, pessoal. Boa semana para você também, Amanda.